e o comentário até raiar o pastor Rogério. Quando ele raiar aí, a gente está combinado, fechar o ciclo e ele dá o segmento que desejar, tá bom? Levítico, capítulo 10. Quem encontrou, diga amém. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: foi isto que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. À vista de todo o povo glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Então Moisés chamou Misael e Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e lhes disse: venham cá, tire os seus primos da frente do santuário e levem-nos para fora do acampamento. Eles foram e os puxaram pelas túnicas para fora do acampamento, conforme Moisés tinha ordenado. Então disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não andem descabelados, nem rasguem as roupas em sinal de luto, senão vocês morrerão e a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade. Mas os seus parentes e toda a nação de Israel poderão chorar por aqueles que o Senhor destruiu pelo fogo. Não saiam da entrada da tenda do encontro, senão vocês morrerão, porquanto o óleo da unção do Senhor está sobre vocês. E eles fizeram conforme Moisés tinha ordenado. Até aí, tá bom. Esse é um texto intimamente ligado à casa de Arão, o sumo sacerdote. Há uma diferença de troncos de famílias nas tribos de Levi. Há a família dos Meraritas, há a família dos Coatitas, aqueles que transportam as peças do interior do santuário, e a família dos Gersonitas, carregadores de tábuas, de cortinas. Essas famílias não se confundiam no serviço. Eles já sabiam o que tinham que fazer. Não tinha esse negócio de daqui a 10 anos a gente vai ser promovido. Não existia promoção nesse processo. Cada tribo tinha seu papel e dentro da tribo de Levi, cada tronco familiar da casa de Levi tinha a sua subdivisão, a sua responsabilidade. Então, quem nascia gersonita morria com aquelas tarefas para sempre. Não existia mix. E a casa de Arão é de onde saía sumo sacerdote. De nenhuma outra casa saía isso. Então, esse texto está falando da casa de Arão, portanto, de uma linha sacerdotal, onde saía príncipes, sumos sacerdotes. Arão tinha 4 filhos: Nadab, Abiú, Itamar e Eleazar. Esses dois primeiros que eu citei entram no santuário, perdem a referência do temor a Deus. E quando se perde a referência do temor a Deus, nasce a bobagem dentro do santuário. Vou dizer outra vez. Quando se perde a referência do temor a Deus, começa a se fazer bobagem no altar e no entorno do tabernáculo. Porque Deus já estabeleceu como Ele quer que seja feito o serviço dele. Qualquer acréscimo é diabólico. Deus já nos deu o modelo de como tem que ser. E aqui Deus não aceita nenhum critério nosso, nenhum acréscimo nosso. Deus não está aberto a acréscimos de ideias maravilhosas. Não, eu quero desse jeito e tem que ser desse jeito perpetuamente. E esses 2 meninos, filhos de Arão, Nadab e Abiú,
tomam a cachaça, porque o problema deles foi isso, tomaram um pileque e foram servir a Deus pilequeados. O problema não está em beber o vinho, porque a Bíblia não condena a bebida de vinho, nem no Antigo, nem no Novo Testamento. O problema é que Deus não aceita que para o dia do serviço deles se chegue a ele embriagado. E eles estavam bêbados. Trouxeram um fogo estranho perante o Senhor. Primeiro, porque perderam o respeito a Deus. Estavam fazendo o que Deus não mandou fazer. Segundo, porque estavam inventando uma realidade, mas estavam ébrios, não estavam sóbrios. E toda a ebriedade, seja ela espiritual, seja ela emocional, seja ela de qualquer raiz, vai promover uma estranheza no altar do Senhor. Então eles estão trazendo um fogo, e a Bíblia diz que eles acrescentaram incenso. Significa que eles já estavam com esse fogo aceso, e se acrescentaram incenso é porque o culto demorou. Eles estão se demorando na presença de Deus com um culto estranho, um fogo estranho. Possivelmente eles não estavam esperando a reação de Deus. E tem gente que não entende que Deus ainda está presente e vivo no santuário dele. Tem gente que não leva isso a sério, e eles não estavam levando. O problema é que Arão não disse nada enquanto eles estavam oferecendo o culto estranho. Ninguém da casa de Arão disse nada enquanto eles ofereciam um culto estranho. E aí Deus, observando o silêncio deles, Deus decidiu agir por conta própria. Qual é a ação de Deus? Deus se lança como um raio sobre eles. Deus os mata dentro do santuário. No Novo Testamento a gente tem um exemplo de Ananias e Safira. Vou dizer outra vez. No Novo Testamento a gente tem um exemplo de Ananias e Safira, para dizer que Deus continua matando quem não respeita o altar, quem não respeita a palavra e que não respeita os critérios dele. Então esses dois moços, Deus se lançou, se arremessou contra eles. Quando Deus se põe contra um homem como inimigo, não tem como escapar. A gente pode escapar da mão do diabo, a gente pode escapar da mão de homens, mas quem nos fará escapar da mão de Deus? Então eles morrem no santuário. E a Bíblia diz que Moisés foi até Arão e disse: olha, Deus manda lhe dizer que não é para você desgrenhar os cabelos, não é para você desrespeitar as vestes sacerdotal, e não é para você sair do santuário. Você não pode sair da tenda do encontro, fazer luto, você não vai fazer luto, você não vai chorar. Eu não quero nenhuma lágrima, porque você está debaixo de uma unção e você está com as vestes santas. Se você não obedecer agora, eu mato você. Deus ama, mas o Deus que ama é o Deus que mata. Já vou começar dizendo que ele não poupou o próprio filho dele. Para você não falar, o pastor está inventando história. Deus não poupou o seu próprio filho, que nunca desrespeitou o santuário dele, nem a casa dele, nem a presença dele. Agora, Deus está dizendo para Arão: se você chorar, desgrenhar o cabelo, rasgar as vestes, eu mato você. Você não pode sair do santuário. Vai ter que ficar aí, amado. Qualquer um da sua família pode vir socorrer esses meninos. Chamaram os filhos de Uziel. E aquela teoria da corda, lembra que alguns pregadores dizem que o sumo sacerdote entrava com uma corda amarrada, porque se morresse, nunca houve isso na Bíblia. Não faz parte da indumentária do sacerdote essa corda. Isso é uma lenda judaica, conto de carochinha. Esse texto me diz que os meninos foram arrastados pelas vestes. Não tinha corda nenhuma. E quem é que está arrastando eles pelas vestes? Os primos deles, sacerdotes. Sacerdotes sepultam sacerdotes. Sacerdotes tementes a Deus sepultam sacerdotes que não temem a Deus. Aqui fica para nós uma advertência, como eu disse, pastor, chegando eu iria fechar para que ele retomasse. Aqui fica para nós um aprendizado, uma lição. Nenhum de nós, da família sacerdotal, e por favor, não caia na tolice de achar que só pastores são sacerdotes. Se você vier com essa conversinha de que só nós somos ungidos, você não entendeu a proposta de Deus. Você não entendeu o livro de Hebreus, você não entendeu o Novo Testamento. Ele nos deu um sacerdócio real. Nós somos o povo adquirido.
Nós somos a nação santa. Agora, ele deu uns para apóstolos, para evangelistas, para profetas. E isso não torna a gente mais especial que você. Agora, o que Deus requer é que eu respeite a unção que está em você e que você respeite a unção que está em mim. Essa troca, essa complementaridade. Ninguém é maior que ninguém. Aqui no reino de Deus, o maior é Cristo. E nós, nenhum de nós, tem o direito de entrar no santuário para ministrar com a mente fora de foco, desequilibrada, ébrios, embriagados. E eu não estou falando de embriaguez de álcool, porque eu sei que vocês não vêm para aqui assim. Mas existem outros níveis de embriaguez. Existe a embriaguez do orgulho, existe a embriaguez da vaidade, existe a embriaguez da soberba, existe a embriaguez da superestimação de si mesmo. Você se embriaga tanto que você começa a fazer besteira dentro do santuário. Não demora muito. Cadê fulano? Estava aqui, estava ministrando, estava no altar, não está mais. Por quê? Deus matou. Infelizmente, a gente que é sacerdote tem que sepultar outros. E você sabia como é difícil arrastar sacerdote dentro do santuário? Morto. Porque quando morre um sacerdote dentro do santuário, tem que santificar o santuário todo outra vez. Porque a morte é uma coisa impura. Mas tem pecados, tem erros de um sacerdote que Deus diz assim, pode matar no meu altar. Tem erros que Deus diz assim, está liberado para matar ele no altar, pode pegar. Qualquer homem em Israel que viesse para o chifre do altar, o altar tinha chifre, e segurasse aqui, ninguém podia matá-lo enquanto ele estivesse segurando. Mas tem erros que Deus diz, para o sacerdote, pode matá-lo lá em cima, pode subir e mate ele. Por que Deus faz isso? Porque é a mentalidade do povo simples, que não conhece as Escrituras, que não conhece a Deus com a profundidade, que um doutor da lei, um conhecedor da lei. Então você se pega ao chifre do altar e Deus tem misericórdia dele pela ignorância dele. Mas os ilustres sacerdotes não são ignorantes. E se vierem embriagados para o altar, sem temor a Deus, o princípio da sabedoria é quebrado. E se nós quebramos o princípio da sabedoria, Deus nos quebra. E quebra embaixo, e quebra em cima. Quebra dentro e quebra fora. Deus quebra. Eu quero encerrar essa palavra dizendo que Deus disse para Arão, eu não quero que você chore, não quero que você bagunce o cabelo, não quero que você se vista de humilhação. Eu vou humilhar você com as vestes sacerdotais e com a unção. Eu vou humilhar você proibindo de você sepultar seus filhos. Eu vou humilhar você proibindo que você chore por eles. Porque quando eu era para repreender, você não fez nada. Eu vou humilhar você mantendo você dentro da tenda do encontro. Enquanto eles sepultam, eu tenho um encontro com você. A disciplina de Deus, ela é aplicada em Arão, num nível e num patamar que não é aplicado a outros de qualquer forma. Arão ainda estava sendo poupado outra vez por causa da unção e das vestes. Essas vestes que estão em você e essa unção que derramou sobre você, poupa você, protege você de muitas coisas de você para com Deus. Fica aqui essa construção, pastor Rogério. Levítico capítulo 10 é o texto que a gente está estudando.